E nós vamos agora tratar de um assunto muito pesado, porém necessário. Casos de crimes passionais chocam pela intensidade da violência e pela dificuldade que familiares e amigos têm em perceber sinais de que algo tão grave poderia acontecer. Muitas vezes, comportamentos vistos como ciúmes excessivos ou demonstrações de amor escondem um risco maior, o controle e a violência psicológica que podem evoluir para atitudes criminosas. Para entender melhor como reconhecer esses sinais e diferenciar o que é apenas insegurança emocional do que pode se tornar perigoso, conversamos agora com a psicóloga Daiane Nadalete Nardon. Daiane, muito obrigada por ter vindo. Eu falei no começo do programa, lá na nossa chamada também, é possível, existe um limite, né, entre o ciúme, que algumas pessoas dizem que é o ciúme saudável, até algo que possa realmente ser mais perigoso? Muito boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Então, a gente, no atendimento às pessoas que são vítimas de violências, né, e de ciúmes, né, excessivos, a gente percebe que sim, existe um limite, né. As pessoas que estão vítimas de... Eu tô nervosa. O pessoal que tá com o áudio retornando aqui, gente, tá difícil da gente conversar se ouvindo. Eu estava querendo chamar a atenção aqui na câmera, mas ao vivo é isso mesmo. Já vou tirar ali daí para te deixar, para conseguir raciocinar, né? Porque agora vai melhorar. Sim. Quais são os sinais, né? Porque, claro, a gente tem falado muito de feminicídio, mas a gente tem provas de que ao contrário também acontece, né? Homicídio. Mas o que a gente pode relatar, o que as famílias podem observar que está acontecendo para a gente tentar salvar essa pessoa? Muitas vezes existe o ciúme excessivo, existe um controle excessivo do parceiro ou da parceira em relação àquela pessoa, né, que está sendo vítima e que muitas vezes não percebe. Uhum. Então, a família, os amigos podem observar, né, se essa pessoa está se isolando, está com a autoestima baixa, se diminuindo, né? Porque muitas vezes essa pessoa que é controladora, ela também diminui, critica, né, o seu parceiro, a sua parceira, perante os outros, perante os amigos, os familiares. E os familiares percebendo esse tipo de comportamento, esse tipo de situação, né, podem tentar alertar essa pessoa que está sendo vítima, né? Uhum. Muitas vezes ela pode demorar, né, um pouco para perceber. Às vezes ela pode compreender esse ciúme como um amor mesmo, um sentimento, né? Uhum. E pode não perceber que ela realmente está sendo vítima de uma violência, né? Uhum. Mas é necessário respeitar o tempo dela, né? Respeitar que ela vai percebendo aos poucos, estar sempre disponível a ajudar, né? Sim. Procurar evitar o isolamento dela, procurar chamar ela para próximo, de repente dar exemplos de situações em que houve situações de violência para que ela perceba que não é talvez o que está acontecendo com ela, mas que seja semelhante e ela poder ir se dando conta que está num relacionamento abusivo, né? Uhum. É difícil para os dois lados, né? Você citando aqui, eu fiquei pensando um pouquinho. Tanto para quem está sofrendo, como você disse, de demorar para entender, né? Porque, poxa, a pessoa que eu estou me relacionando teve algum sentimento no começo ou tem algum sentimento ainda, né? E também para as famílias de como lidar com isso, né? Como é que eu vou aquele negócio de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas como que eu vou me meter, como que eu vou chegar nessa pessoa, né? Para essas pessoas que estão de fora, né? Você disse, claro, tentar alertar, mas tem alguma forma recomendada de a gente fazer isso para ajudar essa pessoa? Como eu coloquei, sempre estar à disposição, né? Assim, de repente chamar, conversar, né? Alertar. Mas se essa pessoa não estiver percebendo que está sendo vítima de um ciúme excessivo, de um controle, né? Aguardar. Porque se você cobrar, você precisa separar, você precisa se afastar, talvez essa pessoa vá se afastar de quem está alertando porque ela ainda não percebe. Ela pode estar num momento em que ela ainda não percebe, posteriormente ela pode estar no momento em que ela já considera se afastar, né? E posteriormente ela pode estar no momento em que ela queira se afastar desse agressor ou dessa agressora, né? Então, nunca desistir de estar disponível né, e de auxiliar. Né? Então, se for uma amiga, um familiar, e se a vítima for uma mulher, sempre levar informações que existe a DPCAM, que existe acolhimento para mulheres no município, que existem serviços que podem atender essas vítimas de violência, que podem dar o suporte. Isso na rede pública, né? Na rede privada também, né? A pessoa que está se dispondo a auxiliar pode
auxiliar a pensar, de repente, a procurar um advogado, uma advogada particular, uma psicoterapia particular, né? Enfim, existem várias formas de você oferecer ajuda, né? Oferecer os canais de denúncia, né, que existem, o 180, o 190, né, que as pessoas podem ligar, fazer a denúncia e a partir daí essa vítima iniciar um acompanhamento. Porque né? eu também posso denunciar se eu tiver de olho, né, ser essa pessoa, a terceira pessoa, eu também posso denunciar. Sim, pode. E aí, tu tens conhecimento de como que acontece se eu faço uma denúncia em relação a um outro casal? A polícia começa a investigar. Como é que acontece isso? Daí a denúncia vai para os órgãos competentes, né? Por exemplo, se é uma denúncia em relação a uma mulher vítima de violência, vai para a delegacia especializada, né? Para crianças e adolescentes também, né? Vai para os órgãos competentes iniciarem uma investigação e poderem também encaminhar para a rede de proteção realizar o acompanhamento. E lembrando que essa denúncia é anônima, né? A gente precisa ficar com medo de denunciar, né? A gente vai querer ajudar. Deixa eu te perguntar, Daiane, a pessoa que está cometendo esse excesso, né? Que a gente tá discutindo aqui se pode se tornar crime ou não, mas assim, né? Que está sendo, cometendo esse excesso contra o outro, ela percebe? Muitas vezes não, porque muitas vezes faz parte do histórico dela, assim, né? De como ela foi educada, de como ela foi criada, né? Dos traumas que ela traz na vida dela, né? Então, muitas vezes ela acaba desenvolvendo essa característica de ter o domínio, até por ser carente, por ter a necessidade de dominar e de ter aquela pessoa sempre perto, né? Então, depende muito da história de vida dela e que ela se constitui dessa forma e muitas vezes ela não percebe que ela está prejudicando, né? É uma necessidade dela. É o normal para ela. É o normal para ela porque é uma necessidade dela, né? E muitas vezes a pessoa que está sofrendo a violência também não percebe, também pelo seu histórico. Às vezes presenciou isso na sua vida, às vezes também é muito carente afetivamente, então percebe que aquela atenção excessiva, na verdade, para ela é como se fosse suprindo a sua carência, né? Até que isso se torne realmente prejudicial, patológico para ela, né? Isso a gente está falando só de violência psicológica, digamos assim, né? Sim. E aí depois pode piorar, né? Pode, é. O ciclo da violência tem, né, essas características. Muitas vezes eles começam com as ameaças, as intimidações, né? E posteriormente acaba evoluindo para uma agressão física, né? Para uma agressão patrimonial, né? Muitas vezes as mulheres têm o seu patrimônio, o celular quebrado, coisas importantes para elas danificadas, né? Para ele ter o controle também sobre isso, né? Eu sei que você trabalha com mulheres, mas ao contrário, que é o caso agora mais recente, que até nos fez pensar nessa pauta para a gente conversar aqui, se para a mulher já é difícil levar para a família, levar para a polícia que está sendo ameaçada, que está sendo vítima, imagina para o homem, né? Deve ser mais difícil ainda, pelo perfil, né? Sim, até por uma cobrança social mesmo que existe, né? Do homem ser forte, do homem, né, superar essas questões. Então, existe sim, acho que um preconceito da sociedade em relação a esses casos e aí acaba não sendo muito olhado para isso, né? A gente acaba atendendo muito mais mulheres vítimas de violências e de ciúmes excessivos, né? Enfim, essas questões de violação de direitos delas, né? Sim, e sempre ficar ligado, né? Que o objetivo do nosso papo era esse, assim, é difícil para todo mundo envolvido, mas é muito necessário, né? Sim, Tá certo, Daiane, muito obrigada por ter vindo. Desculpa o nosso começo tumultuado aqui. Desculpa, mas, não, é porque realmente a gente tem que baixar o retorno ali e hoje ninguém prestou atenção. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada.